E hoje não precisa nem ter chuva de papel aqui no São Paulo Raiz, hein? Não precisa picotar, jogar um monte de coisa baseado nas anotações da partida, aquela coisa toda que a gente faz quando o São Paulo de alguma forma não vai bem e ganha o jogo. Por que não vai ter papel picado? Claro, o São Paulo ganhou o jogo, né? E jogou uma boa partida. Ponto. Quando isso acontece, pouca coisa a se falar a respeito disso a gente tem. Existem alguns detalhes que são fundamentais e eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Agradecendo aí os parceiros, os amigos, pelas curtidas. Por gentileza, se no final desse vídeo curtiu, gostou, bota lá um positivo. Se não curtiu também, não gostou, mete um positivo de ponta cabeça. Faz lá o seu comentário. E a gente sempre procura responder aí para os amigos, colocar também as observações e saber de vocês como é que vocês também, né, logicamente, estão vendo essa fase e essa campanha do São Paulo Futebol Clube. Gente, como eu falei há pouco, né? É sempre interessante a gente ver algumas coisas, algumas novidades, algumas coisas que vão indo ao contrário daquilo que muita gente, eu também, imaginava que pudesse estar acontecendo nesse momento. A cada vitória do São Paulo, a cada apresentação do São Paulo, sempre existe uma coisa a se fazer. Ou você enxerga evolução, ou você, de repente, diz que está tudo a mesma coisa, ou você, de repente, entende que a coisa está ao contrário, que a coisa está caindo, que a coisa não está sendo, né? Que o futebol não está aparecendo, enfim, claro, porque cada um tem uma maneira de ver o futebol, cada um tem um jeito de ver a equipe se comportar dentro de campo. Eu, da maneira que eu vejo futebol, do jeito que eu, né, acompanho o futebol aí há mais de 50 anos, eu tenho para mim, nesse momento, que o São Paulo vem sim numa evolução. O São Paulo, de alguma maneira, vem sim mostrando um desenvolvimento, mostrando uma melhora. Veja bem, quando eu falo evolução, eu falo baseado, eu gosto sempre de frisar isso, eu falo baseado naquilo que vinha apresentando nos últimos tempos. Eu não estou comparando o time de agora com o time de Tele Santana, com o time de Cilinho, com o time de Oswaldo Brandão, campeão paulista 71, com o time do Rubens Minelli, campeão brasileiro 75. Não, não é nada disso. Eu estou comparando com o que o São Paulo fez recentemente e que não agrada de alguma forma a gente, né? Mas quando eu vejo o São Paulo ganhar do Corinthians de 1-0, dentro das suas limitações, organizado, cumprindo aquilo que foi determinado, taticamente existe alguma diferença, alguma coisa nova sendo vista. Quando eu vejo o São Paulo, mesmo perdendo para o Palmeiras, dominar a partida, ir para cima, tentar de forma organizada, sempre ficar levantando bola na área, dando chuveirinho, né, aleatório, e mesmo perdendo, você vê a equipe com foco, a equipe mais determinada, a equipe com mais vontade, a equipe, repito, mais organizada. Aí você pega o Mirassol, que é uma boa equipe, né? Um time no interior, aquela coisa toda, difícil jogar sempre no interior. E você vê um São Paulo com uma outra alternativa de jogador, né? Com outros jogadores. O time mantém essa pegada, que é a pegada que a gente está vendo nas últimas partidas. Repito, não tem como a gente não falar que a equipe está evoluindo, que a equipe está crescendo, que a equipe está se preparando. Ah, mas você vai ver, tem o pessoal do Apocalipse, né? Você vai ver quando chegar nas finais, mas você vai ver. Sim, gente, vamos ver. Essa é a questão. Vamos ver, vamos olhar, vamos verificar como é que vai ser o comportamento na hora da decisão. É tudo vamos, fica meio pro mãe Diná, né? Poder definir ou poder apresentar alguma coisa lá com relação ao futuro. Eu que costumo ir para o futuro e voltar para falar resultado para vocês. Quase acertei, botei 2-0, hoje foi 3-0. Mas enfim, algumas coisas estão diferentes no São Paulo e a gente não pode deixar de falar nisso. Eu fiz uma observação aqui, anotando algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. O São Paulo usou, eu fiz uma conta por cima, tá? Possivelmente eu esqueça um ou outro jogador, gente. Eu fiz umas contas aqui. Nas últimas 3 partidas, Corinthians, Palmeiras e Mirassol agora, o Rogério Ceni utilizou 24 jogadores diferentes. São mais do que 2 times. O Rogério Ceni utilizou em 3 partidas 24 jogadores diferentes. Lembrando que contra o Corinthians e contra o Palmeiras o time foi praticamente o mesmo. Contra o Corinthians e contra o Palmeiras o time foi praticamente o mesmo. Eu estou falando utilizou, não estou falando que entrou jogando, que é titular, nada disso.
Eu peguei aí essas últimas 3 partidas e encontrei que o São Paulo jogou com 24 jogadores, né, em 3 jogos. Então, assim, e o time manteve o resultado. E o time jogou, e o time fez gol, e o time produziu. Uma ou outra peça mereça ser, tenha que ser revista, repensada? Claro que tem. A gente tem as diferenças claras, por exemplo. Eu acredito que para 99% de quem está acompanhando o São Paulo, o Igor Gomes não pode mais ser jogador titular do São Paulo. Então, assim, isso aí pra gente tá muito claro. Pro Rogério ainda não tá. E sabe-se lá o motivo, hein? Pergunta de 1 milhão do Luciano Huck: por que, que o Igor Gomes é titular no São Paulo? E aí tem várias versões, empresário, tem várias coisas aí que estão na medida e tentam explicar essa anomalia. Outra coisa, mas aí é muito para mim, né? É muito para mim e para, de repente, alguns de vocês. O Miranda, ele tem que ser titular no São Paulo. Sim, eu falei que com esse esquema tático do Rogério, é complicado o Miranda com 36 anos, né, ter que atender. Eu não falei que o Diego Costa é melhor que ele, porque eu não sou maluco. Eu não falei que Léo Pereba é melhor do que ele, porque eu não sou louco. Pelo menos por enquanto. Eu não sou louco, tô dizendo. Então, assim, para mim, o Miranda, mesmo com o esquema do Rogério, o Miranda tem que ser o titular. A zaga titular do São Paulo ainda é Arboleda e Miranda, ou Miranda e Arboleda. Enfim, aí o Rogério tem que arrumar uma volância ali capaz de ajudar, de dar suporte pro Miranda. Então, mesmo, né, a gente enxergando esse universo diferente no São Paulo, algumas coisas podem ser ajustadas dentro das limitações que o elenco do São Paulo tem, que todos nós conhecemos. Não, né? A gente sabe que é um time que vai se complicado para disputar título nacional, porque tem o Atlético, porque tem o Flamengo, porque tem o Palmeiras, porque tem grandes elencos aí, não é? Então é um pouco mais complicado. Porém, é um time que não é para ficar disputando lá entre o Z4 no Campeonato Brasileiro. A gente sabe disso, né? Então, para nossa realidade, é um time que começa a se moldar, é um time que começa a se formar e que vai encontrando, vai subindo aí nessa prateleira aí, nesses degraus, né? E encontrando um lugar muito mais adequado à realidade do São Paulo nesse momento do que existia. Ah, mas agora o Rogério tem mais elenco do que tinha o Crespo, do que tinha o Diniz. Não, a gente sabe disso. Só que não era para aqueles times estarem no lugar que eles estavam. Lembrando que o Diniz perdeu para o Mirassol dentro do Morumbi. Então, assim, tem umas coisas também que são fora da curva e são terríveis. Outra coisa que mostra também um pouco de evolução, pelo menos para os meus olhos, é o fato do time ter feito, em 3 oportunidades nesse campeonato, 3 gols na partida. Olha isso. Olha, o Rony está exaltando isso. Gente, não é questão de exaltar, eu não estou exaltando isso. Inclusive, eu encontrei um número no pós-jogo da semana passada que dizia que o São Paulo tinha feito 13 gols em 11 jogos. O São Paulo ainda tem problemas no ataque. Só que nesse campeonato, a gente em 3 momentos fez 3 gols num jogo só. Santos, na derrota do RB Brasil lá em Bragança, e hoje contra o Mirassol. Se você pegar o ano passado e procurar em que momento o São Paulo fez 3 gols, você vai ficar pasmo. Você vai ficar com o cabelo em pé. O São Paulo, grande São Paulo, que a gente cansou de ver goleadas contra pequenos e contra grandes, né? Então, é um dado para mim também importante, é um dado para mim que, dentro dessa situação toda, ainda um pouco nebulosa que a gente vê do São Paulo, é um diferencial. E de diferenciais, de alguns tópicos, pontos diferentes, é que a gente começa a tentar enxergar um São Paulo um pouco diferente daquele São Paulo que a gente vinha reclamando muito, e com certeza tem que reclamar, vinha pressionando, vinha cornetando, vinha um monte de coisa, sei lá eu o quê, né, nas últimas partidas. Porém, nesses 3 últimos jogos a gente sente evolução. Eu entendo o seguinte: o Rogério tem o time dele. Para mim, o time dele é aquele time que foi contra o Palmeiras e o time que foi contra o Corinthians, que a espinha foi mantido aquele time. Nesse momento é aquele time. Claro que ele vai rodar, claro que os jogadores agora começam a buscar titularidade, porque eles querem jogar sempre, espero que queiram, né, pelo menos, e ele começa a ter nas mãos um elenco com maior capacidade, um elenco com maior condição, aí sim, de poder se desempenhar bem e trazer resultados dentro dos campeonatos, né?
Por um lado, se por um lado era duvidoso tudo isso que acontecia, por outro, essa dúvida, creio eu, começa a diminuir e a gente começa a enxergar um cenário muito mais positivo, né? E que auspicioso e que de alguma forma a gente consiga ter a expectativa de repente de disputar aí uma Sul-Americana, o próprio Campeonato Paulista, né? De repente a Copa do Brasil, enfim. Vamos esperar o passo a passo e vamos crescendo junto com o São Paulo. Muito legal ver essa retomada aí, o Rigoni fazendo gol, né? É muito legal aí a gente ver os jogadores que estavam contundindo voltando. Enfim, vamos caminhando porque quarta-feira tem o time de Manaus, né, aqui no Morumbi, tá? Daqui a pouquinho eu vou estar no pós-jogo, hein? Pós-jogo do SPFC do Lê, junto com o Massa Soberano e o Brunão. Grande abraço, Rony Altieri, tamo junto, valeu!